A gente vive numa comunidade hoje, numa sociedade, gente, que abrange vários tipos de culturas diferentes. A gente pode observar em cidades grandes que culturas já não são mais tão tradicionais naqueles lugares. Se você for para grandes capitais, você não consegue enxergar mais traços culturais naqueles lugares. E isso tem desafiado a gente, tem desafiado a nossa geração, porque a gente já não consegue mais se entender, a gente já não consegue mais se encaixar dentro de um contexto. Acaba que muitos jovens acabam perdidos e ficam sem saber para onde vai, como agir, como fazer, como que eu vou ser, o que vai ser de mim. E a Bíblia sempre traz direção. A palavra de Deus sempre traz direção para nós, sempre traz direção para a sociedade, mas parece que as culturas se esqueceram da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deixou de ser o centro da sociedade e o homem passou a ser o centro. O homem passou a ser o fim. O ser humano agora é o motivo de existir, o ser humano agora é o que tem que ser feliz. A centralidade agora é o homem. Olha, você tem que ser feliz acima de tudo. Vamos ser felizes, bora ser feliz. Não interessa como você queira viver, bora ser feliz. Mas é lógico que a palavra de Deus, ela vai contrariar qualquer tipo de cultura e qualquer tipo de sociedade que vá contra aquilo que Deus nos ordenou. A palavra de Deus, ela sempre vai mostrar que o crente, ele tem que viver de uma maneira totalmente diferente daquela que o mundo ensina, daquela que o mundo instrui. Nós sempre, como povo de Deus, vamos viver sendo confrontados pela palavra de Deus. Bonhoeffer, que foi um teólogo alemão, pastor, ele disse assim: a nossa comunidade cristã, que somos eu e vocês, consiste unicamente no que Cristo fez a nós. A nossa comunidade cristã, ela é uma realidade espiritual e não humana. Nós nos diferenciamos de todas as outras comunidades. Nós nos diferenciamos de tudo que a cultura traz para a sociedade, porque a nossa comunidade é uma comunidade espiritual. Eu não vou me enquadrar no que a cultura diz, eu não vou me enquadrar no que a sociedade diz que é legal e que é bom. Por isso que nessa noite Deus colocou no meu coração de compartilhar com vocês uma palavra sobre perdão. Perdão, ele sempre vai contra tudo que a sociedade diz. O perdão, ele sempre vai contra tudo que a sociedade ensina. O nosso papel como cristão é sempre procurar resgatar o próximo, é sempre buscar ter um relacionamento saudável com o próximo, é sempre buscar correr atrás de manter um relacionamento saudável. E não interessa quem começou, não interessa qual o motivo. Nós como cristãos devemos sempre correr atrás de buscar o perdão. E isso vai totalmente contra do que a sociedade tem ensinado. Ah, se ele não gosta de você, deixa ele para lá, vai tocar a sua vida. O Evangelho não ensina isso. E nós vamos ver isso nessa noite, para a honra e glória do Senhor Jesus. Espero que você abra o seu coração, que o Espírito Santo te toque nessa noite, para que você venha entender o que Deus quer falar com você, para a honra e glória dele, no nome de Jesus. Mateus capítulo 18, no verso 15. A chuvinha boa aí, ó, chegou. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão ou um publicano. Vamos para o verso 23 desse mesmo capítulo 18. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Verso 28. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve.
Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que o pagasse a dívida. Verso 31. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido a mesma misericórdia do seu conservo como eu tive com você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. O tema que foi colocado no meu coração, no ano passado ainda, no período de carnaval, para esse ano, foi esse tema que nós estamos trabalhando esse ano: awake, desperte. Chegou o momento da gente despertar para essas práticas cristãs. Chegou o momento da igreja despertar para aquilo que é um avivamento real, o que aquilo vai gerar na sua vida. Não somente um sentimento momentâneo e um arrepio no braço, mas chegou a hora da gente despertar para essas práticas espirituais e começar a agir como igreja de verdade. Começar a agir como o povo de Deus, um povo escolhido, um povo eleito, um povo separado. Chegou a hora da gente entender que nós devemos viver da maneira que a palavra de Deus manda que a gente vive e não da maneira que a gente quer viver. E eu tenho certeza que por isso nessa noite Deus me mandou, nesse momento de despertar, falar sobre perdão. Esse é um tema que é tabu dentro da igreja. Esse é um tema que é tabu no meio dos jovens. É um tema que é tabu no meio dos crentes. Porque a gente pensa talvez que o perdão, ele é algo que tem que ser tratado de forma individual. É algo que eu tenho que fazer sozinho. Mas não, o perdão é algo que a gente faz como um coletivo. O perdão é uma disciplina espiritual onde nós vamos atuar de forma comunitária, onde a igreja vai junta trabalhando para que um perdoe o outro, para que um ajude o outro, para que a gente se empurre para frente, para que a gente continue caminhando em direção à salvação, para que a gente continue caminhando em direção à vontade de Deus. Com certeza nessa noite nós vamos aprender. E é lógico que o perdão é uma escolha. Então eu espero que vocês escolham exercer esse sentimento, exercer essa conduta a partir de hoje. E aí, para isso eu te convido a caminhar sobre 3 perguntas. Nós vamos caminhar com 3 questões nessa noite. A primeira é: por que é crucial perdoar? Por que eu tenho que perdoar? Por que a gente deve perdoar? A segunda pergunta é: o que é perdoar? O que significa perdoar? E a terceira é: como fazemos para perdoar? Como que a gente faz para perdoar? E Deus vai falar conosco. Então, em primeiro lugar, por que é crucial perdoar? Para começar, gente, a gente viu aqui nessa história, nessa parábola que nós acabamos de ler, um rei, onde tinha um servo que devia uma grande quantidade de valores para ele, e esse rei, ele age de uma maneira maravilhosa com esse servo. Ele cancela a dívida. Ele tem compaixão daquele servo e deixa ele ir embora. E esse rei, ele agiu da maneira correta, mas esse servo já não agiu da mesma maneira. Quando o conservo se aproxima dele devendo para ele uma outra quantidade, ele não agiu da maneira que o rei queria. E aí esse rei, irado, pegou ele e entregou na mão de torturadores. E esses torturadores prenderam esse servo novamente. E para a gente ter certeza que a gente entendeu o ponto central disso, Jesus diz lá no verso 35: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. É lógico que Jesus, ele tá dando uma direção para o povo dele. É lógico que Jesus, ele está falando aqui com a igreja. Ele está falando com um povo que já reconhece o Evangelho, que já confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É lógico que ele está falando com você. Ele está falando conosco.
Ele não estava falando com qualquer pessoa, caminhando, viajando, dos evangelismos, na hora que ele estava passando pelas cidades. Ele estava falando com um povo crente, ele estava falando essa parábola para um povo que já era um povo escolhido. E essa disciplina cristã estava sendo ensinada para que eles entendessem que o Pai queria que a gente perdoasse como Ele nos perdoou. E aí às vezes a gente se pergunta assim: então quer dizer que se eu não perdoar o meu próximo, eu estou indo para o fogo eterno, e se eu perdoar eu estou indo para o céu? Não é isso que Jesus quis dizer. Jesus não quis dizer que se você não perdoa, você vai para o inferno, e que se você perdoa, você vai para o céu. O que Jesus quis dizer aqui, e que é muito simples, é que se você não perdoa, você está caminhando de uma maneira horrível. E dessa maneira horrível que você está caminhando, provavelmente você vai chegar a um lugar de tormento e um lugar do fogo eterno. E se você vive perdoando, provavelmente você está caminhando em direção a um lugar que vai ser a salvação eterna. Mais adiante, nesse livro de Mateus, no capítulo 25, no verso 45 e 46, tem uma outra história que é mais ou menos igual a essa. Ele diz assim: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. O que Jesus está falando, basicamente é: se vocês falharam em fazer isso com esse grupo de pequeninos, isso me mostra que vocês também falhariam de fazer comigo se eu precisasse. Isso me mostra que vocês também não me tratariam dessa maneira que eu devia ser tratado se eu necessitasse. E é a mesma coisa que esse rei estava dizendo. O rei disse para o seu servo, ele falou assim: o fato de você não ter aberto o seu coração para esse conservo, da mesma maneira que eu abri o meu coração para você, me mostra que se eu precisasse de você, você não teria misericórdia de mim como eu tive misericórdia de você. E aí ele volta atrás. E aí ele pega o seu conservo e fala com ele assim: agora eu vou te entregar na mão dos torturadores e você vai ficar preso. Quando a gente se nega a exercer aquilo que nós recebemos primeiro, é como se a gente estivesse desmerecendo aquilo que nós recebemos. E o primeiro ponto da graça especial é o perdão que nós recebemos. E eu nunca me canso de falar da graça de Deus. Nunca me canso, nunca me canso, nunca me canso e nunca vou me cansar. Exatamente porque a graça tem sido pregada de uma maneira totalmente errada, totalmente diferente daquela que a palavra de Deus diz. E eu vou explicar aqui por um minuto, rapidinho, só para recapitular. Eu acredito que todo mundo já deve saber. Mas existe a graça comum e a graça especial. A graça comum é aquele dom, é aquele presente de Deus para toda a humanidade. A graça comum, ela atinge crente, atinge não crente. Ela atinge salvo e atinge não salvo. A graça comum são dons. Eu posso muito bem pintar um quadro muito bem e não acreditar em Jesus Cristo, não ser salvo, mas eu tenho um dom de pintura. A chuva cai para mim como cai para quem é crente. A gente vê jogador de futebol, a gente vê pessoas ganhando dinheiro, a gente vê pessoas desfrutando de alegria, de saúde, de paz, até certo limite, mesmo não acreditando em Jesus Cristo. Isso é a graça comum, que é um presente que Deus dá para toda a humanidade. O sol nasce para todo mundo, a chuva cai para todo mundo. E aí tem a graça especial. Essa já é um presente de Deus para aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador. Essa já é uma graça onde vai atingir somente o seu povo. E essa graça especial, ela vem dotada de perdão, ela vem dotada de libertação, ela vem dotada de santificação e vem dotada de salvação. Essa graça especial é a que atinge aquele que reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É pela fé. Pela fé de que Jesus é o único e suficiente Salvador da minha vida, aí eu reconheço Ele, sou salvo, e aí eu entro nesses pontos da graça especial. Eu recebi o perdão. Em primeiro lugar, eu recebi o perdão. Eu sou um cara que eu pude ver todos esses pontos bem transparente na minha vida. No dia que eu senti o perdão de Jesus na minha vida, cara, caiu um fardo nas minhas costas que eu carregava.
E aí não teve mais acusação, as pessoas podiam falar, podia acontecer o que fosse. Eu tirei um peso das minhas costas, Ele tirou esse peso das minhas costas. E foi maravilhoso. A partir daí eu fui liberto. A partir daí eu não precisei de drogas, não precisei de bebida, não precisei de cigarro, não precisei dessas porcarias que me prendiam, que me destruíam. Eu não precisava de pornografia mais. Pornografia que me levava a fazer besteiras na vida, e que tem levado muita gente a fazer besteira na vida. Começa com a pornografia, aí vai aumentando, aí vai para um chat, aí marca um encontro no Tinder, aí vai para pedofilia, aí vai para bagunça, aí na hora que você vê, você está num grupo de pessoas e vira outro trem. Ai, pastor, você é muito extremista. Eu estou falando, gente, porque eu vejo isso acontecendo. O diabo, ele começa com uma iscazinha pequenininha, e aí o camarada vai entrando. Na hora que ele começa a assistir vídeo pornô, aí ele começa a ver outros tipos de vídeos pornográficos. Aí aparece uma menininha lá de sainha, aí aparece não sei o que, na hora que ele vê, ele está gostando de criança. Aí aparece um animal, aí na hora que ele vê, ele está gostando de animal. Aí entra a zoofilia, aí na hora que ele vê, ele se afundou totalmente, e está botando a esposa dele para poder fazer sexo com outros homens. E é isso que acontece. Quando a gente não reconhece o poder de Deus na nossa vida, a gente não vai agir da mesma maneira com o nosso próximo. E se eu não perdoo o meu próximo, é porque eu não reconheço o perdão de Deus na minha vida. É porque eu não reconheço essa graça especial que me alcançou. Eu estava andando pelo meu sítio esses dias. Eu tenho um sítiozinho pequenininho que o meu pai me deu, uma terrinha. E eu plantei algumas árvores de frutíferas lá. Tem algumas arvorezinhas e eu gosto demais. Eu fico andando lá, toda vez que eu posso ir lá, eu ando no meio das árvores, eu abençoo as arvorezinhas. E as árvores já dão frutos, mesmo elas sendo bem pequenininhas, já começou a nascer uns frutos lindos nela, dá laranja, goiaba, nasce os trem lá, as frutas, tudo que tem. E essa semana eu estava andando lá e eu vi que tem uma fileira de laranjeiras. Essa fileira de laranjeiras foram plantadas no mesmo terreno e todas no mesmo dia. Todas foram plantadas no mesmo dia, sob as mesmas condições, no mesmo terreno. Acontece que eu andando lá essa semana, eu vi que algumas já estavam dando laranja. E algumas já tinham laranja até grande, que eu já peguei a primeira vez. Tem 1 ano que eu plantei essas árvores, mas já estou colhendo fruto lá. E aí já estava dando laranja grandes, eu já estou pegando frutos ali. Tinha uma no meio dessas laranjeiras que não estava dando fruto. E no verão, é uma época que tem que dar o fruto. A primavera vem, nasce a florzinha, bonitinha, depois ela vira uma laranja. E eu percebi que essa árvorezinha não está dando fruto. Essa árvorezinha não brotou nenhuma bolinha de laranja. Eu compreendo que não é a laranja que vai dar vida para a árvore. Não é essa laranja que vai fazer a árvore ter vida. Mas se ela não está dando laranja, eu começo a perceber que essa árvore não tá saudável. Eu já comecei a perceber que essa árvore, ela não vai ser uma árvore saudável, ela já não consegue gerar fruto. Se você não consegue perdoar, se você não consegue exercer dessa mesma graça especial que você recebeu, é um indício enorme de que você não está produzindo laranja. É um indício enorme de que a sua laranjeira interior, ela está com algum tipo de defeito. Está com algum problema que precisa ser tratado. Existe alguma falha aí dentro, porque você está plantado no mesmo lugar que todos estão plantados, todos estão produzindo bons frutos. E aí, se você não está produzindo esses bons frutos, tem algum problema. Vocês enxergam por que isso é tão crucial? Vocês conseguem enxergar por que a gente tem que viver dessa maneira, perdoando? Vocês conseguiram enxergar isso nesse primeiro ponto? Pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que caminhar perdoando, porque se você não caminhar dessa maneira, você vai estar caminhando para um caminho de perdição. E o segundo ponto que eu quero que a gente toque aqui, o que é perdoar?
Uma coisa linda nessa história que nós acabamos de ler é que ela nos fornece uma narrativa sobre 3 visões para aquilo que é necessário para a gente se reconciliar com alguém. Olha o Mateus 18, 27. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Nesse primeiro ponto, teve compaixão. A gente tem que entender o significado dessa palavra no texto original. Essa palavra compaixão, ela às vezes vem como compadeça-se também na palavra de Deus, na Bíblia. Ela significa no grego que você está se movendo dentro dos motivos da outra pessoa. Ter compaixão de outra pessoa é você se colocar dentro dos motivos da outra pessoa, é você colocar o seu coração dentro da outra pessoa. Você está se identificando com a outra pessoa. Ter compaixão é quando a gente olha para outra pessoa, tenta entender os motivos daquilo que ela fez, ou do que ela deixou de fazer, e aí a gente começa a se colocar no lugar daquela pessoa. Quando você se coloca no lugar de outra pessoa, você está tendo compaixão daquela pessoa. Você está colocando o seu coração dentro dele. Mas normalmente não é isso que a gente faz. Normalmente, quando a gente fica com raiva de alguém, a gente tem mania de querer transformar a pessoa em algo que a gente está enxergando. Quando a gente tem raiva de alguma atitude, de algo que aquela pessoa fez, a gente começa a desenhar aquela pessoa da maneira que a gente enxerga ela. Vocês já viram quando tem um artista que ele faz caricatura? Alguém já teve alguma caricatura sua desenhada? Alguém já fez um desenho seu? Eu coloquei um desenho meu aí no painel. Olha a caricatura que o cara fez de mim. Na época eu não tinha barba ainda. Foi uns 2 anos atrás. Quando o artista, ele é gente boa, ele atua todos os traços que você tem. Se você tem uma boca maior, ele vai aumentar ela no desenho que ele faz. Se o seu nariz é largo, ele dá uma ampliada nele. Orelha, se você tiver a orelha um pouquinho maior, ele pega e dá uma esticadona nela. A testa, então, nem fala, porque a minha testa ficou infinita ali, ele aumentou ela. Quando o cara é gente boa, ele faz isso. Eu achei que ficou até muito igual. E o cara foi gente boa para fazer isso. Quando a gente tem raiva de alguém, a gente acaba desenhando a pessoa da nossa maneira. Se a pessoa te conta uma mentira, e alguém te pergunta assim: por que aquele cara falou uma mentira para você? Você fala assim: porque ele é só um mentiroso. Você consegue reduzir a pessoa a uma mentira. Você consegue enxergar aquela pessoa com os traços mais acentuados, desmerecendo ela e diminuindo ela, como sendo somente uma pessoa mentirosa. Mas aí se te perguntarem assim: olha, mas e você já mentiu? Você vai virar e falar assim: eu já menti, né, mas eu estava passando por isso naquela época. Eu estava vivendo tal situação, eu tinha que fazer isso. Você sabe como é que é, né? E aí quando você vai se desenhar, quando você vai se mostrar, você não se mostra da mesma maneira que você desenhou a outra pessoa. Quando você vai se desenhar, você não se desenha com traços tão agressivos. Você não se limita a uma mentira, porque a sua mentira não teve problema. Mas a mentira que a outra pessoa contou para você, essa foi horrível. Essa não tem perdão. Exatamente porque você é um ser sublime. Você é tridimensional, você é Senhor do universo, Senhora do universo, dono da razão e dona da razão. O mundo tem que girar ao seu redor. As coisas têm que acontecer da sua maneira.
A sociedade te ensinou que você tem que agir da sua maneira. A sua escola te ensinou que você tem que ter sucesso. A sua faculdade te ensinou que você tem que subir, tem que crescer. Os seus professores te falaram que você vai ser o cara. Os seus professores falaram para você que se alguém parar na sua frente, você vai usar eles como escada. Igual eu ouvi na minha faculdade. Professores meus falando: eu não sou empregado de ninguém. Se quiser me contrata, se não quiser não me contrata. Faculdade de Direito. Não sou empregado de cliente. Não estou fazendo favor para ninguém. Ninguém se reduz a um problema. Mas a gente gosta de desenhar os outros da nossa maneira. Só que todas as vezes que a gente tenta se excluir dessa comunidade de pecadores, a gente falha miseravelmente. Todas as vezes que a gente se acha o melhor, nós falhamos miseravelmente. E a gente caminha totalmente contrário ao que a palavra de Deus nos diz para a gente caminhar. Ter compaixão é a gente se colocar no lugar da outra pessoa. Ter compaixão é você se colocar dentro dos motivos do outro. É você se imaginar fazendo aquilo que o outro fez e como você estaria se sentindo se estivesse no lugar do outro. E eu espero que a gente lembre nesse momento de pessoas que nós não tivemos compaixão e que por falta de compaixão nossa, por falta de cuidado nosso, hoje nem estão dentro da igreja mais. Mas não, a gente quer ir evangelizar. Bora fazer missão na rua, gente. Bora viajar para outro continente. Bora ganhar o mundo. Vamos ganhar lá fora. Vamos para lá. Vamos, compra passagem. Tira o passaporte. Vamos fazer missão. Sendo que eu não tenho compaixão de quem está do meu lado. Vamos parar de desenhar as pessoas da nossa maneira. Vamos parar de olhar para as pessoas da maneira que a gente olha e vamos começar a olhar para elas como Deus olha. Vamos começar a olhar para as pessoas como Deus olhou para nós. Quando eu ainda era um pagão, quando eu ainda era um viciado, quando eu ainda era um homem que negava ao Senhor Jesus e o seu sacrifício. O meu dever é olhar para o meu próximo com compaixão e me colocar no lugar dele. O seu dever é olhar para o próximo com compaixão e se colocar no lugar dele. Esse rei, o coração dele disparou em direção a esse servo e ele teve compaixão do servo. Em segundo lugar, o que disse o versículo que ele fez? Ele cancelou a dívida. Em segundo lugar, ele cancelou a dívida. E para a gente entender que dívida foi essa, o tamanho do que ele fez, a gente vai ter que analisar um quadrinho que eu fiz ali para a gente poder entender como era a dívida desse servo com esse rei. Olha para você ver. Um denário, ele equivale a um dia de trabalho de um trabalhador médio. O salário anual naquela época era mais ou menos de 300 denários. Eles trabalhavam 300 dias no ano mais ou menos e trabalhavam e viviam com um salário médio de 300 denários. Um talento equivale a 10.000 denários. 10.000 talentos que ele devia para o rei. Esse servo devia 10.000 talentos. Então, se um denário é um dia de trabalho, ele devia 10.000 talentos. 10.000 denários seriam 10.000 dias de trabalho. Só que ele não devia 10.000 dias de trabalho. Ele devia 10.000 talentos. E 10.000 talentos vezes 10.000 denários é igual a 100 milhões de dias de trabalho. 100 milhões de dias de trabalho, dividido por 365 dias no ano, ele devia ao rei 273 mil anos de trabalho. Quase 274 mil anos.
Você consegue compreender que dívida é essa que foi cancelada? Alguns teólogos, alguns estudiosos da Bíblia, que estudam com profundidade, eles chegaram a fazer cálculos que fossem colocados na nossa realidade de hoje. Alguns falam de bilhões de dólares, se fosse colocado na nossa realidade de hoje. Outros chegaram a falar de trilhões de dólares. Trilhões de dólares a dívida que esse servo tinha com esse rei. E normalmente quando a gente pensa num criado, a gente já pensa num caseiro, a gente pensa num jardineiro, pensa numa pessoa que cuida da nossa casa. Mas como que uma pessoa dessa consegue dar um desfalque tão grande assim para um rei? Como será que uma pessoa que é um trabalhador médio conseguiria desfalcar tanto o reinado? E aí, estudos feitos também, eles mostram que esse servo, ele não era um servo comum. Ele não era uma pessoa qualquer. Ele era um rei vassalo, ele era um rei conservo desse rei que provavelmente era um imperador. E esse rei imperador, ele tinha muitos valores com esses reis vassalos, porque eles pagavam os soldados dos exércitos, por exemplo, com os valores do imperador, através desses reis que cuidavam dos exércitos que eram dominados por ele. Quando o reinado fazia obras de pontes, de consertos de qualquer estrada, de qualquer coisa, esse imperador que tinha os reis vassalos abaixo dele, ele mandava que o dinheiro dele fosse usado para pagar esses funcionários. E aí a gente começa a entender por que esse cara então conseguiu perder tanto dinheiro. Talvez foi só má administração, talvez foi corrupção, talvez tenha sido corrupção desse rei. Mas quando eu vejo que esse rei, esse servo que estava debaixo desse imperador e que desviou bilhões e bilhões de dólares, que tinha um acesso mais direto ao rei, tinha um acesso mais direto às riquezas, ele conseguiu criar um estrago maior. Eu penso naqueles que são cristãos e se entregaram para Jesus e estão a serviço do reino de Deus. Eu não consigo pensar em outra coisa, porque nós estamos muito mais próximos do rei. Nós estamos muito mais próximos do rei dos reis, e nós que causamos os maiores estragos que tem no reinado. Sou eu que causo o maior rombo no reinado, quando eu deixo de agir da maneira correta, quando eu começo a agir de maneira corrupta. Não é o meu amigo lá de faculdade que ia para Gandaia, não é ele que vai gerar um rombo no reino. Quem vai gerar um rombo no reino é você que conhece o evangelho e deixa de exercer esse evangelho da maneira que tem que ser exercida. E sabe por que me mostra que foi corrupção, não foi má administração? Porque na hora que ele teve a oportunidade de exercer o mesmo perdão para o outro conservo, ele não exerceu o mesmo perdão. E foi isso que mostrou para o rei que o coração dele era um coração corrupto, não disposto a exercer da mesma graça que ele tinha exercido de compaixão. Isso nos mostra que um coração corrupto, ele causa um estrago muito maior. Será que o seu coração está corrompido e você está causando estrago dentro do reino? Será que você já parou para se identificar com o agressor, enxergando o perdão que você devia ter tido naquele momento? Que o Espírito Santo te mostre nessa noite, que o Espírito Santo de Deus te mostre nessa noite os estragos que você fez, tendo todas as ferramentas na mão. E não é fácil. Se colocar no lugar do outro não é mole. Não é para qualquer um. Por isso que nós não somos qualquer um. Por isso que você não é qualquer um. Por isso que hoje, a partir do momento que você reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você desfruta
de uma graça especial, de uma maneira totalmente diferente dessa graça comum que a humanidade comum enxerga. Porque agora o Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de nós, e nós temos a obrigação de agir de maneira diferente, porque senão eu estou diminuindo o Espírito Santo e estou me aumentando. É lógico que não vai ser fácil. Porque quando alguém faz alguma coisa de errado com você, eu tenho certeza que você tem vontade de ir lá e metralhar a pessoa. Quando alguém age de maneira errada com você, eu tenho certeza que pela raiva que você fica com vontade de ir lá e falar um tanto de verdade na cara da pessoa. Eu não guardo. Eu não levo desaforo para casa. Eu vou lá e falo toda a verdade na cara dele, e depois eu vou embora leve, tranquilinho. Eu sou um ser sublime. Em nenhum momento como pastor, há 2 anos que sou pastor, em nenhum momento eu citei que o evangelho é fácil. Pelo contrário, quando eu prego sobre a porta estreita, eu falo tanto que você tem que se espremer para passar. E não é pela capacidade humana que você se espreme. Se for pela sua capacidade, você não vai conseguir passar por aquela fresta. A gente necessita de Deus. É difícil sim se colocar no lugar do outro. É difícil sim cancelar a dívida do outro. Mas vocês estão sendo chamados nessa noite para cancelar a dívida. Não importa o tamanho da dívida que alguém tenha com você. E eu não estou falando de dívida monetária, não estou falando de dinheiro aqui, não. Eu não citei dinheiro nenhuma vez. Eu estou falando qualquer raiva que você prenda de qualquer pessoa, qualquer tipo de sentimento ruim que esteja dentro do seu coração por qualquer pessoa. Chegou sua hora de cancelar essa dívida. Chegou sua hora de se colocar no lugar dessa pessoa. Em terceiro lugar, o que o rei fez? Ele o deixou ir. E esse é um problema seríssimo também para nós. Porque quando a pessoa está devendo a gente alguma coisa, eu não falo de valores, a gente prende aquela pessoa. Aquele cara falou mal de mim. O que ele está fazendo no altar ali, hein? Aquele cara uma vez brigou comigo no futebol. Por que ele está ministrando no louvor? E aí a gente quer prender a vida da pessoa na nossa mão, como se o cara estivesse te devendo alguma coisa, como se estivesse me devendo alguma coisa. O rei, ele percebeu esse caráter mau do homem na hora que ele segurou o pescoço do conservo e não deixou ele ir. E mesmo esse conservo ajoelhado pedindo pelo amor de Deus, eu vou te pagar, me deixa aí. Ele não solta, ele fala assim, não, lança ele na cadeia e ele só vai sair de lá no dia que ele me pagar. Não é o seu papel, não é o meu papel, não é o nosso papel prender a pessoa. Nós tivemos a oportunidade de aprender com o rei. Eu tive a oportunidade de aprender com o rei, como eu disse, eu senti um peso saindo das minhas costas. E não tem como eu descrever que peso foi esse que saiu, não tem jeito. Mas que transformou a minha vida, transformou. Eu tenho certeza que muitos aqui já sentiram esse peso saindo também, e é literal, gente. É literal. No dia que eu me ajoelhei nos pés do altar, assim na frente do Senhor, e eu decidi de coração, foi literal um peso saindo. E aí eu não uso essa tirada de peso para eu colocar outros pesos nas costas, como eles têm pregado uma graça barata por aí. Porque tem gente usando essa graça também para que eles venham pecar mais. Ah, eu estou na graça especial, agora eu vou beber, agora eu vou fumar e não tem condenação sobre mim. Ah, bora transar com minha namorada porque sexo antes do casamento não é pecado, a graça especial está aí.
É uma graça barata, medíocre sendo pregada. Se a graça ela te perdoou, se ela te libertou, se ela te santifica, através das práticas, oração, crescimento na palavra de Deus, eu jejuo, eu participo da comunidade cristã, igreja, eu participo da comunidade cristã, porque a comunidade cristã me ajuda a disciplinar isso tudo. É a igreja que te leva a trabalhar esses dons, a igreja que te leva a crescer no conhecimento da palavra de Deus. Não é vídeo do YouTube de pastor, de pregador que está falando um tanto de besteira. Está cheio de pregador aí comparando o homem com Jesus, de leão, de não sei lá o quê. Falando besteira, não parece que nunca sentou numa sala de aula para ouvir um professor de teologia com um doutorado para poder falar assim: eu estou aprendendo com alguém que deu a vida para estudar. Não senta. O cara acha que vai descobrir alguma coisa nova na palavra de Deus. Espera aí, se você está descobrindo alguma coisa nova, mano, a reforma foi lá no ano de 1500. Você está descobrindo coisa nova hoje? Nossa, você então é o quarto ser da Trindade lá. Vamos mudar a parada, porque você vai descobrir coisa nova hoje. 99,9% da probabilidade de uma descoberta nova na palavra de Deus vai ser heresia. Isso é lógico. Homens que deram a vida pela palavra de Deus, homens que doaram o tempo, não tiveram famílias para trabalhar em cima da Bíblia, para trabalhar em cima da palavra de Deus, para poder trazer para nós a palavra de Deus traduzida da maneira que tem que chegar. E eu vou lá e vou descobrir coisas novas, gente. É muita presunção. Vamos parar de ouvir pastorzinho de internet, mano. Bate na porta do cara lá e fala: eu quero um gabinete com você, pastor. É lógico que o cara não vai te atender. Fala para o cara ir na sua casa fazer uma visita. É lógico que o cara não vai fazer uma visita. É o pastor de internet que quer visualização. E eu não estou falando para você ficar me chamando para eu fazer visita, não estou falando para você ir na Getsemane, na sede, não estou falando isso. Eu estou falando para você poder caminhar dentro de uma igreja, caminhar dentro de uma comunidade de Cristo, caminhar dentro da obra do Senhor, uma igreja que esteja de acordo com a palavra de Deus, que venha te confrontar, que venha te disciplinar, que me discipline. Eu quero ser disciplinado. Se eu estiver falando besteira aqui nesse altar, se eu fizer besteira, eu quero que você se levante e fale assim: pastor, você está fazendo besteira, pastor. Não faz isso, pastor. Você está errado, eu te repreendo no nome de Jesus Cristo. E vem me repreender. É isso que eu espero da igreja. É isso que a gente tem que esperar da igreja, dessa comunidade. Essa obra que cresce junto, que caminha junta. E com certeza, eu acho que agora vocês já estão entendendo tudo que tem que fazer, né? Falei pra caramba. Vocês vão conseguir sair agora e já exercer tudo da maneira certa aí pelo mundo, não vão? Agora eu tô leve. Opa! Que isso? Agora eu tô leve, pastor. Não é fácil, gente. Se vocês não viram, passou um bicho voando meio estranho aqui, viu? Não sei o que era, não. Marrom. Eu morro de medo de bicho que voa. Pelo menos eu não dei escândalo, né? Vamos voltar para a palavra aqui. Não é fácil. E aí, como que a gente faz para perdoar então? Vamos para esse terceiro e último ponto. Como que a gente faz para perdoar, pastor? De acordo com a Bíblia. Não é o pastor Tiago que está falando, não. Agora é Bíblia. Bíblia. Na verdade é a Bíblia a noite toda. Mas agora, de novo, bora para a Bíblia. Mateus 18, do verso 15 ao 17, que foi o primeiro texto que nós lemos, fala assim: se o seu irmão pecar contra você, se você é um cristão e ele é um cristão, e ambos caminham dentro dessa comunidade, caminham dentro do Evangelho, Jesus fala assim para vocês: vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Essa palavra, essa frase, mostre-lhe o erro, ela é usada pelo apóstolo Paulo várias vezes na hora de falar de evangelismo.
Quando você vai evangelizar, você está mostrando o erro do mundo, você está mostrando o caminho errôneo que o mundo está caminhando, você está mostrando para o buraco que a humanidade está caminhando, e aí você está evangelizando, você está mostrando o erro. Quando Jesus fala aqui, mostre-lhe o erro, Ele está usando a mesma linguagem. Ele está falando assim, evangelize esse irmão. E aí você fala assim, por que eu vou evangelizar um camarada que é crente? Meu próprio irmão? O objetivo é aquele que eu falei alguns minutos atrás. Você vai recuperar quem está do seu lado, para que não haja um rombo muito maior dentro do evangelho. Para que o rei, ele não venha a ser prejudicado por nossa causa. Para que o rei não venha a sair lesado por nossa causa. É nosso dever buscar recuperar um irmão que está perdido. Por isso que o pastor Jorge tem brigado tanto com a gente, para a gente poder correr atrás da galera que estava na igreja um dia. Cadê aquela galera que estava dentro da igreja um dia e que não está hoje mais? Por quê? É legítimo demais, gente. É para a gente acordar, é para a gente despertar. É para a gente poder ter uma sacudida e falar assim, eu vou mudar minha postura. Deus está me mandando mudar minha postura, mudar minha ideia sobre o que é perdão. Deus está te convocando para agir de uma maneira totalmente diferente daquela que o mundo te mostra que você tem que agir. E a Bíblia diz assim, se mesmo assim esse irmão não te perdoar, na continuação, ele diz assim, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir, também a igreja trate-o como um pagão ou publicano. E aí que entra um engano enorme também, porque na hora que a gente lê, trate-o como um pagão ou um publicano, a gente já começa a imaginar que está na hora de chicotar o cara. O cara é um pagão, isso adora deuses diferentes, ele não quer saber da verdade, isso aí está perdido, está indo para o inferno, vá para o inferno. Não é isso que Jesus está falando. Jesus andava com pagãos, Jesus andava com publicanos, e Ele tinha maior paciência para instruir eles, Ele tinha o maior amor para poder mostrar o erro deles. O que Jesus está falando aqui é, vamos tratá-los como pagãos, como pessoas que não conheceram ainda do verdadeiro evangelho, que não experimentaram ainda do verdadeiro amor, que não experimentaram daquilo que te salvou, daquilo que te tirou da lama, daquilo que te resgatou, daquilo que te aproxima de Deus. Eles não sabem com quem eles estão caminhando, são falsos deuses, são deuses mentirosos, e tem dominado a mente deles, tem dominado esse mundo, tem dominado a casa deles, tem dominado o trabalho, e vocês têm que ter paciência, mostrando o erro para eles, evangelizando, amando, abraçando, não evitando, caminhando. Chegou a hora da gente tomar uma sacudida. Eu tenho uma célula, gente, toda vez eu falo, eu tenho uma célula que tem uns amigos meus que os caras não vão na igreja, e eu choro com os caras para eles pisarem um dia na igreja. Eu já cansei de orar e jejuar por conta desses caras, mas eu vou evitar. É o único contato que os caras têm com o evangelho. Eles não vão abrir a Bíblia, eles não recebem uma oração, eles não sabem orar. Eles vão encontrar comigo fumando eles vão fumando e chega lá tudo com o olho vermelho. E eu não evito, eu insisto. E aí eles não vão, eu fico bravo porque eles não estão indo na igreja. Mas aí eu falo, então nós vamos para o sítio, velho. Nós vamos ficar na piscina sentado. E ali a gente conversa de realidades. E realidades espirituais é a única hora que esses caras têm contato com realidades espirituais. Essa semana eu vi foto de todos eles no Instagram indo para o carnaval. E eu choro. Eu choro porque está perdido. Tem filho de pastor, tem filho de missionária, filho de professora da escola dominical da nossa igreja, caminhando para o inferno. E eu não evito, cara, eu não evito. Eu nunca vou evitar, porque eu amo esses caras. Eles negam o Senhor Jesus, mas eu amo, eu quero que eles entendam que Jesus morreu por eles.
E através do perdão que a gente exerce na vida desses caras, já me fizeram mal também. Alguns deles ali já falaram mal de mim e fizeram apostas quando eu me converti, falando assim: vamos ver o tempo que vai durar. Fizeram aposta, velho, para falar assim: o Tiago, pastor, não passa de 6 meses. E eu não evito, eu continuo caminhando, eu continuo orando. Jesus nunca evitou. Por que é que nós vamos evitar? Jesus se identificou comigo. Mesmo quando eu era pagão. Jesus se identificou com você, mesmo quando você negava a Ele. Não é nosso papel negar o perdão ao próximo. Vamos ficar de pé. O perdão nunca vai falhar no meio da comunidade cristã. O perdão nunca vai falhar no meio do povo de Deus. O perdão nunca vai falhar em você. Nunca. Vamos exercitar o perdão? Eu quero te contar um caso. Durante a Segunda Guerra Mundial, tinha 2 irmãs holandesas, se chamavam Cora e Beth. Durante o Holocausto, elas estavam escondendo judeus dentro da casa delas, para que esses judeus não fossem encontrados. Elas colocavam eles no porão da casa dela. E acabou que ela foi encontrada pelos nazistas. E ela foi mandada para o campo de concentração, junto com os judeus. Nesse campo de concentração, Beth morreu ali naquele lugar. E a irmã dela, Cora, ela conseguiu sobreviver. E no final dessa guerra, ela saiu daquele campo de concentração. E aí ela virou uma pregadora do Evangelho. Beth começou a ensinar a palavra de Deus pela Europa afora, e ela viajava para vários lugares na Europa, pregando o Evangelho, ensinando a verdade, falando sobre perdão. Uma mulher que viveu dentro daqueles lugares onde ficavam os judeus. Se você for em Israel, eu fui em Israel, gente, e a gente visita o Museu do Holocausto. Quando você vê as fotos dos montes de roupa, dos montes de corpo, de como os judeus eles eram sacrificados, torturados, não tem jeito de você não chorar. E parafraseando o que ela escreveu, que eu traduzi de um puritano, uma tradução que eu fiz de um puritano, ela parafraseou dessa maneira assim: em um culto na igreja em Munique, onde eu estava pregando, eu vi o homem de um exército nazista que estava de guarda na porta, e ele ficava nesse centro de processamento chamado Ravensbrück. Com outros guardas, ele andava no meio dos judeus e ele passava a mão nos corpos nus que iam sendo amontoados. Depois que eles matavam, eles amontoavam os corpos no canto e ele ficava passando a mão para ver se eles estavam mortos. Alguns dos corpos que ainda não tinham morrido gritavam, pediam por misericórdia incansavelmente. Ele foi o primeiro dos carcereiros que eu encontrei depois que eu saí daquele lugar. De repente estava lá na minha frente novamente as lembranças dos montes de roupas,
as lembranças dos corpos, a lembrança da minha irmã Beth, com o rosto empalecido, grito, choro. Eu comecei a lembrar de tudo. Lembranças terríveis tomaram conta da minha mente. Quando no fim do culto, ele vem andando em minha direção com a igreja já esvaziando, e ele falou para mim assim: quão grato eu sou, pensar que, como você disse, Jesus lavou os meus pecados e me perdoou. A mão dele foi estendida, mas a minha mão não saía do lugar. Eu tentei sorrir, eu lutei para levantar a mão, mas eu não conseguia levantar a mão para aquele homem. Eu silenciosamente comecei a orar: Jesus, eu não posso perdoá-lo. Jesus, eu não consigo perdoar esse homem. Me dá força, Jesus, para eu perdoar esse homem. Então ela disse que uma força fora do comum surgiu no corpo dela, e a mão dela se levantou, e ela pegou na mão dele, e um sentimento incrível tomou conta dela. Ela disse assim: através da minha mão, ao longo do meu braço e do meu ombro, uma corrente parecia passar, enquanto o meu coração, ele brotava um amor enorme que quase me fez cair para trás. E ali eu pude experimentar na totalidade o que é perdão. Eu tenho certeza que não foi a primeira vez que a Cora exercitou o perdão ali naquele momento.